Acabou de falar, né? É um dia importante, Dia das Mães, sendo que Dia das Mães é todo dia, né? Eu quis trazer a minha mãe hoje, estar aqui presente, e agradecer a ela por tudo, né? Porque eu sei que quando eu estava no mundo, ela orou muito por mim, para me tirar dos caminhos tortos. E só quem tem uma mãe é quem sabe, né? Ela é uma protetora, ela ora, e ela tem um amor. Até a Bíblia vai dizer semelhante ao amor de Deus, né? Porque a mãe dá a vida pelo filho. Glória a Deus. Aleluia. Dá. Uma mãe verdadeira dá a vida pelo filho. Dá. Ela se preocupa, ela dói no coração quando ela vê um filho indo pelo caminho errado. E ela ora, ela intercede através de Deus e Deus. Por isso nós devemos honrar. Por isso nós devemos honrar a nossa mãe, né? E como é que honra a mãe? Dando presente? Hoje em dia, os filhos de hoje são meio rebeldes, né? Eles passam o ano inteiro desobedecendo a mãe e quando chega no dia de hoje, eles levam um presente. Aqui, mãe. Isso aí não. Honrar a mãe é obedecer. É obedecer. Não tem presente melhor do que uma mãe que ver um filho obedecendo e andando nos caminhos certos. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. E eu queria pedir para os irmãos abrirem Mateus capítulo 5. Aí Jesus vai iniciar o sermão do monte, né? Quer olhar na minha? Que é o sermão mais profético, o sermão mais importante. Aqui, foi esse do monte. Ali ele se inicia o reino de Deus, né? O reino de Deus está descendo. E o reino de Deus vem junto com o rei, que é Jesus, né? E ele vai dar esse sermão aí, ele começa aí com as bem-aventuranças. Passa para frente. E eu queria que os irmãos acompanhem aqui, amém? Encontrou? Vamos aí então, Jesus, ele está no monte, né? E ele vai iniciar o sermão dele. E ele vai dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, e os ensinava, dizendo: Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados é os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados é os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós pois quando fores injuriado e perseguido e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, Pai soberano Deus, Senhor, estamos aqui essa noite, meu Deus, para aprender mais. Todos aqui, Senhor, estamos aqui a aprender de Ti, meu Pai. Que essa Tua palavra venha, meu Deus, dar fruto no coração, Deus. Que não só os que estão aqui, mas os que vão ouvir depois, meu Pai. Que eles possam repensar a sua vida cristã, meu Deus. Que eles venham entender o que é o verdadeiro reino do céu. Senhor, que aqui, meu Pai, não venha ser o Manuel, Senhor, a falar, mas o Teu Espírito, meu Pai. Ó, Senhor, agora eu sou dependente de Ti, meu Deus. Tome a minha boca, tome a minha vida, Senhor, para que eu possa, meu Deus, trazer através de Ti, meu Pai, um ensinamento, meu Pai, que venha edificar vidas, meu Pai, para o Teu reino. Graças Te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, aqui esse é bem que um ensinamento, né? Hoje em dia os crentes não gostam de doutrina, né? Muitos dizem que doutrina é roupa, mas
Doutrina é a palavra de Deus, né? Doutrina é quando a gente pega essa palavra e coloca na nossa vida e deixa essa palavra reger a nossa vida, né? No caminho correto. E aqui hoje, nessas 8 bem-aventuranças aqui, você vai saber se realmente você é um cristão genuíno, restaurado e que nasceu de novo. Porque tem crente e tem crente. Crente está em extinção. Agora crente, né, carnal, tem muito por aí. Então, todo crente regenerado que nasceu de novo, ele tem que ter não uma, não duas, mas as 8 bem-aventuranças. Se ele não tiver, ele precisa orar a Deus para que Deus venha, né, através de Cristo, para que ele tenha. Porque se ele não tiver essas 8 bem-aventuranças, ele ainda não nasceu de novo. Mas vamos ver aqui, acompanhar, né, se nós enquadramos no que está aqui. Jesus vai falar essas 8 bem-aventuranças, né, para herdar o reino do céu. Começando pelo versículo 3, que diz assim: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Essa palavra dá-nos entender de alguém que é dependente de alguma coisa, né? Quando ele fala pobre aqui, ele não está falando de dinheiro, de recursos, não está falando nada disso. Porque todas essas 8 bem-aventuranças aqui não tem nada a ver com o mundo físico, é espiritual. E quando Jesus diz assim, bem-aventurado aos pobres de espírito, aí nós devemos entender o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é uma pessoa que depende 100% de alguma coisa. Ele olha para a vida dele, miserável que ele é pecador, ele diz bem assim, nunca eu alcançaria a salvação. Ele lança toda a sua esperança em Cristo. Vamos dar um exemplo aqui. Você pergunta para um católico, como que você acha que você se salva? Ela vai falar assim, olha, eu faço as procissão, né? Eu rezo a missa, rezo o texto, eu faço obra. Então ele baseia a fé dele nisso. Aí você pergunta para um budista, ele vai falar dos rituais dele, ele crê que é salvo por causa daquilo. E você pergunta para um crente verdadeiro, ele fala bem assim, sou um miserável pecador, não mereço a salvação. Mas ele vai dizer bem assim, mas por Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, eu deposito toda a minha esperança, toda a minha fé, eu coloco nas mãos dele. E aí, esse é o pobre de espírito. Ele depende totalmente de Cristo para ser salvo. E esse é o verdadeiro. Ele não se gloria em si mesmo. Vai falar que é o apóstolo Paulo, se tiver que me gloriar, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então nós não temos que gloriar em nada. Nós somos um pecador caído em Adão e Eva. Não tem mérito algum. Todo o mérito da salvação é de Cristo. Aleluia, Jesus. Embora que um crente, depois que ele é regenerado, lógico que agora ele vai começar a fazer as obras. Ele vai agora, né? Ele não é que ele faz a obra para ser salvo. Não. Ele é salvo primeiro para depois fazer as obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui para o segundo. Bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Chora. Aí tem crente hoje que vai dizer assim, mas irmão, eu choro direto. Né? Ele vai dizer, não posso assistir uma cena de uma novela e eu começo a chorar. Não, mano. Não tem nada a ver. Isso, Jesus não está falando nada disso. Né? Jesus está falando aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora como? Hoje em dia nós temos perdido isso. Meu. Na igreja de hoje tem perdido. Os crentes... Eu sou novo no evangelho, mas eu já conheci crente raiz mesmo. Um crente, quando ele viu uma notícia que a pedofilia mesmo hoje predomina no nosso país, quando ele viu uma notícia, ele entrar no quarto dele e orar e chorar. Senhor, não conheço aquelas jovenzinhas, Senhor, que está sendo levada, escrava, mas tem misericórdia. E ele começa a orar, a chorar. O crente hoje, meu irmão, não chora mais. Tá uma coisa complicada, né? Ele não tem mais... Os crentes hoje os olhos secos. Entendeu? Antigamente, na igreja, um pouquinho para trás, os crentes levavam uma toalhinha, né, para chorar. Quando eles ouviam os louvores, começavam a chorar. Hoje em dia, perdeu-se isso, mano. Perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo, né? Parece que os crentes de hoje, eles são super-homens, né? E é sério essa questão aqui.
Eu sempre falo pro Inácio direto, né? Ele chora muito e fala assim, ô irmão, nunca perca isso. É muito bom. Sensibilidade. Aquele que se sensibiliza pela dor do próximo. Né? Vamos aqui. Então nós vimos o pobre de espírito e os que choram, né? Terceiro, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso. Tem gente que acha que aqui é uma personalidade, não tem nada a ver com personalidade. Tem gente que até o modo dele falar lá é muito manso, né? Até o jeito dele falar, não é nada disso que Jesus está falando. Ele tá, como eu falei, que é espiritual. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que não entram em contenda. Os crentes de hoje está complicado, meu. Os crentes de hoje, eles querem dividir tudo, né? Eles querem o primeiro lugar em tudo. Mas o manso aqui, ele fala aqui, vamos supor, tem uma herança. E ele vai dividir ali. E o irmão dele falou, vou ficar com tanto. Ele falou, não. Vamos dar um exemplo bíblico aqui, né? Para não ficar só em minhas palavras. Abraão, com seu sobrinho, né? Quando eles começam a ter uma contenda dos pastores lá, né? Para dividir a terra. E aí Abraão diz assim, se tu for para a esquerda, olha a esquerda. Vá. Se tu não quiser a esquerda, vai para a direita. Abraão era manso. Ele não entrava em contenda. Mas o que está acontecendo hoje com os crentes? Os crentes, meu irmão, é intransigente. Os crentes de hoje querem brigar por tudo. Eles querem ficar no primeiro lugar, né? Eles querem... Então, é complicado. Ele não é manso. Ele não é uma pessoa que diz, não, irmão, você quer ficar, fica. Isso vai te deixar feliz? Fica. Esse é o manso. Vamos aqui pro quarto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus aqui falando mais uma vez. Fome e sede de justiça. Esse aqui dá a entender em dois tipos aqui. Vamos supor que os pacificadores aqui, né? Ele diz, bem-aventurado é os limpos. Foi o limpo que eu falei agora? Eu me perdi aqui. O quarto. É o 6. Os misericordiosos, né? Isso. Não. É o versículo 6, perdão. Bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede e fome de justiça. Mas da palavra de Deus. Aleluia. Exato. Isso mesmo. Aleluia. Sede e fome de justiça. O que é um crente que tem fome e sede de justiça? Um crente, vamos supor aqui, um crente está no primeiro amor. Ele quer estar em tudo. Tem uma vigília, eu estou no meio. Vai pro monte, chama eu tô no meio. Ele está com fome, ele está com sede de justiça. É isso que Jesus está falando. E quando um crente está assim, você não pode desanimar, você tem que tacar mais fogo. Mano. Vamos trazer para o mundo físico hoje. Quem está com fome, ele quer ficar perto de quê? Não tem comida, não é? Exatamente, é isso que ele está querendo. Ele está querendo se encher. Mas se encher de quê? O poder de Deus. Então ele ora, ele jejua, ele busca a Deus, ele entra no quarto, ele ora. Isso, ele está com sede. E aí Jesus falou bem assim, bem-aventurado, porque isso era um fardo. Porque Jesus falou bem assim, quem bate se abre, e quem busca, encontra, né? Precisamos ter cada dia mais fome, fome e sede pela palavra de Deus, né? Vamos para o 7 aqui. É o quinto, na verdade. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso. Quem são os misericordiosos? Vamos dar um exemplo aqui. Alguém, talvez, que vai passando na rua e ele vê um mendigo com frio, com fome, ele se sente por ele. Isso é misericordioso. Ele não só se sente, nem Jesus aqui, né? Jesus, ele via as montanhas, ele se movia de íntima compaixão. Ele tinha compaixão. E ele ajudava. Não, os misericordiosos é esse. Eles não somente vê e sente, como eles ajudam. Ele vai lá, se possível, ele tira a blusa dele e dá para ele. Tá com fome, ele vai lá e compra e dá para ele. É o samaritano. Isso, exatamente, irmão, bem lembrado. Então, aí ele tem misericórdia.
Ele viu, né, aquele homem lá que estava apanhado, ele pegou, cuidou do ferimento dele Misericórdia. e ainda deixou na casa lá e falou, ó, cuida dele aí que quando eu voltar eu pago tudo. Então ele teve misericórdia. Glória a Deus. Sexto, bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui dá a entender que os limpos de coração está falando de santidade, né? Não é bem isso. Vamos dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa está procurando ouro, ele encontra no garimpo, ele encontra ouro, ele não vem puro ouro, ele vem com resíduos. Então esse ouro ele é purificado no fogo, para ele ficar genuíno. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Os limpos de coração é aqueles que não tem mazela, não tem ídolos no coração. Não tem nada que concorre ali com o reino de Deus, entendeu? O coração dele é totalmente limpo para buscar o reino de Deus. O coração dele não tem idolatria, por exemplo, no time de futebol, nada desse mundo. O coração dele é totalmente voltado para Cristo, totalmente voltado para fazer a vontade de Deus. Esses são os limpos de coração. Também os limpos de coração é aqueles que não têm mágoa, não têm rancor. Eu não entendo os crentes de hoje, meu irmão, que diz que saiu a Jesus entregado. Ele não consegue falar com a pessoa. Como é que ele vai ver a Deus, meu irmão? O coração dele não está limpo. Ou ele tira isso, ele purifica o coração, não vai ter como ele ver a Deus, não tem como. Com mágoa no coração, ressentimento. Crentes, meu irmão, querendo ver o tom do outro. Que coisa, né? Então ele tem que rever o cristianismo dele. Porque não é Cristo que está ali. Porque quando Jesus entra, ele torna o coração da pessoa como um de criança. Nem ele falou. Ele limpa totalmente o coração da pessoa. A pessoa não tem mais mágoa. Se a pessoa errar 10 vezes com ele, e ele perdoa as 10 vezes. Porque o coração dele está limpo. Não tem mágoa e não tem ressentimento. Se algum dos irmãos tiver hoje que tiver alguma coisa, outros irmãos vai assistir mais tarde, tem que repensar o cristianismo. Porque Jesus falou assim, se você não fizer tal como uma criança, de maneira alguma você entra na rendição. O que é uma criança? Uma criança você pode bater nela, daqui a pouco ela está te alisando. É isso que Jesus está dizendo. E uma criança também ela é totalmente dependente. Nós devemos ser dependentes de Deus. Né? Hoje qualquer atitude que a gente for tomar tem que consultar Deus. É isso também, ser uma criança é isso. Uma criança ela depende do pai totalmente, até uma roupa. Né? Devemos fazer tal como uma criança, depender de Deus, de tudo, em tudo. Deus quer que nós façamos isso. Não? Dependemos dele em tudo, em qualquer ação do dia. Até nos pensamentos. Vamos aqui para a sétima. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Foi esse que eu falei agora, né? Os pacificadores. Pacificadores é... Não, eu não tinha falado. O que é o pacificador? Dá a entender também aqui que o pacificador é aquele que tem duas pessoas brigando, ele chega no meio ali, né? Não, que é isso? Vamos acalmar. Ele é pacificador. Mas não é bem isso que Jesus está falando. Jesus está falando daquele que reconcilia o pecador com Deus, né? Ou seja, o precador da palavra. Quando você pega uma pessoa que é inimigo de Deus, que ele só faz coisas horrendas perante Deus, e você prega o evangelho para ele, você está reconciliando ele com Cristo, trazendo ele para a luz. Então, os pacificadores aqui são os pregadores do evangelho. Os que pega uma pessoa que é inimigo de Deus, ele é inimigo de Deus porque não conhece a Cristo, mas você pregando o evangelho, você mostra Cristo para ele, você é o pacificador, você está levando ele para Cristo. Agora ele não mais é inimigo de Cristo, nem de Deus. Ele vai se tornar amigo, como Jesus chamou de ser. Glória a Deus. E por último tem aqui a oitava, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriados e perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque é grande
o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Bom, esse aqui, o oitavo, que é o último, isso aqui ele vai vir quando nós cumprir os outros 7. Quando você cumprir os outros 7, o mundo vai te odiar. Porque basta você querer fazer a vontade de Deus e o mundo já te odeia. Ele vai perseguir mesmo. Ele vai perseguir. Aleluia. Mas só que Jesus está dizendo que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado quando eles perseguirem mentindo. E o mundo é assim mesmo. Ele vai juntar coisas para botar você como vilão da história. Assim como eles fizeram com Cristo, né? Até Jesus chamaram Jesus de demônio. Jesus falou bem assim, se chamar de demônio o dono da casa, quanto mais os seus servos, né? Os discípulos. Então, nós estamos vivendo numa igreja hoje que não tem perseguição, né, irmão? Isso me assusta muito. Nós não vemos perseguição nas igrejas de hoje. Por quê? Porque a igreja está amiga do mundo. Ela está andando de mãos dadas com o mundo. A igreja aí fora, ela está fazendo as coisas que o mundo quer. E ela está dando de mão dada, por isso não tem perseguição nenhuma. Não tem. Mas quando você resolve viver o verdadeiro evangelho, obedecer a Cristo em tudo, aí você vai ter perseguição, porque foi o próprio Jesus que falou. Perseguirão, matavos-ão, e entregarão nas sinagogas, ele fala. E isso por amor do meu nome, né? Mas ele vai dizer bem assim, que aquele que morrer, né, por amor do nome dele, esse ganhará de volta. É a salvação da vida eterna. Então, é uma palavra simples, meu irmão, e muito prática que eu queria trazer hoje aqui, só para nós refletirmos. Aleluia. Que é as 8 Glória a Deus. bem-aventuranças do cristão verdadeiro e genuíno. Devemos ter todas as 8 inseridas na nossa vida. Amém? Vamos uma oração de agradecimento a Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus. Senhor, por esta Ó palavra. Pai soberano, Obrigado, Senhor. te agradecemos, Abençoa bendizemos ao teu teu servo, santo nome, em meu nome Pai. de Jesus. Ó Deus soberano, que essa Obrigado, palavra, meu Deus, que aqui hoje foi pregada, meu Deus, frutifique, meu Deus. Que nós, Senhor, venhamos a cada dia, meu Pai, a buscar mais a tua presença. Que cada dia, Senhor, venhamos obedecer ao teu evangelho, meu Deus. Que nós venhamos compadecer, meu Deus, daqueles que não conhecem a tua palavra. Daqueles, meu Deus, que estão chorando e oprimidos pelo pecado, meu Deus. Ó Pai soberano, seja com eles, meu Deus. Leva, meu Deus, abra a nossa boca, meu Deus, para pregar a tua palavra, meu Deus. Para libertar, meu Deus, os cativos, Senhor. Libertar aqueles que estão sofrendo, meu Deus, angustiados pelo pecado, meu Pai. Ó Pai, que nós possamos levar Cristo para eles, meu Deus. Para que eles venham ser libertos, meu Pai, das armadilhas do inimigo, Senhor. Nós cremos em nome do Senhor Jesus. O teu nome tem poder, meu Pai. O teu nome é poderoso entre as nações, meu Deus, para quebrar o jugo do inimigo. Nós cremos em nome de Jesus, meu Pai. Que cadeias vão se romper, meu Pai, a partir de hoje. Que cadeias vão se quebrar, meu Pai, em nome de Jesus. O inimigo não terá nenhum poder, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós cremos e profetizamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.